não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Onde você identifica 3 grupos. E nenhum desses 3 grupos se define por uma ideologia explícita. Quando eu falo de um grupo russo-chinês, por exemplo, nós sabemos que a Rússia está numa fase de transição entre o que era o comunismo e o que é alguma outra coisa que vem a seguir que ninguém sabe exatamente o que é. Do mesmo modo, na China, você tem um esquema de poder que ainda é o mesmo do tempo do Partido Comunista, mas que agora se apoia sobre uma economia francamente capitalista. Então você tem um regime socialista com uma economia capitalista, tá certo? E você tem em volta uma série de países satélites, dos quais alguns estão loucos para se livrar do resíduo comunista, mas que, por outro lado, têm os seus, vamos dizer, as suas velhas alianças no mundo eurasiano e não desistiram dela completamente. Então eu digo, qual é a ideologia desse bloco? Se alguém me disser, eu dou um doce para quem disser qual é a ideologia. Nós vemos um esquema de ação muito, muito claro, tá certo? Que vagamente nós podemos chamar de eurasiano. Porém, na política concreta, por exemplo, do Vladimir Putin, eu não vejo eurasianismo nenhum. Eu vejo um projeto de restaurar o antigo Império Russo usando talvez um discurso ideológico eurasiano como justificativa ou como meio de seduzir uma militância, ou coisa assim. É muito difícil você acreditar que milhões de chineses vão se sacrificar pela glória do Império Russo. Então é necessário vamos dizer, algum discurso que possa, vamos dizer, algum discurso inclusivo que possa, vamos dizer, persuadir muitas pessoas a lutar por uma coisa que não é do interesse delas, é que é somente do interesse da Rússia. De qualquer modo, você vê, basta eu te dizer isso aqui para você ver como o panorama ideológico nessa área é tremendamente confuso. O segundo bloco, que é o bloco islâmico, claro que nós podemos chamar o islamismo ou o islamismo radical de ideologia, mas o fato é que para aqueles que estão envolvidos no processo, o islamismo é infinitamente mais do que uma ideologia. Não é isso? Então, o islamismo implica um compromisso moral que vai até os últimos detalhes da vida pessoal do indivíduo, coisa que nenhuma ideologia jamais conseguiu fazer. Se eu disser para você, olha, existe uma maneira islâmica de escovar os dentes, existe uma maneira islâmica de limpar o bumbum depois que você defeca, tá certo? Me mostra algum partido político que chegou, vamos dizer, a moldar a vida dos seus militantes até esses detalhes. Isso é absolutamente inconcebível. Então, é claro que uma concepção civilizacional religiosa abrangente como o Islã vai infinitamente além do que nós poderíamos denominar ideologia, tá certo? Mais ainda, existem várias ideologias que coexistem dentro do Islã e que, na luta pelo sucesso mundial do Império Islâmico, convergem e colaboram. Quer dizer, você tem desde pessoas que se dizem extremamente conservadoras, né? Aqui nos Estados Unidos você tem uma vasta massa islâmica que é conservadora, que vota no Partido Republicano, etc., etc., mas que estão aliados aos demais muçulmanos nas questões fundamentais. Então você tem duas ideologias completamente incompatíveis, nominalmente, as duas convergindo para uma mesma luta na escala civilizacional.
E, finalmente, o terceiro bloco, que é o bloco que nós chamamos ocidental, o globalista, né? Bom, aí nós temos uma definição um pouco mais geral dos seus objetivos, mas que também vão muito além de uma ideologia. Ou seja, uma ideologia, ela é necessariamente um discurso que você prega às massas, de modo a obter, vamos dizer, a adesão consciente e deliberada dessas massas. Por exemplo, você quer o socialismo, você quer a luta de classes para derrubar os malditos capitalistas e instaurar a sociedade sem classe. Eu quero, então eu vou aderir a esta coisa aqui. Quando você vê o esquema globalista, ele não tem nada disso. Você não tem aqui um programa globalista claro e inequívoco que seja oferecido às multidões para que elas possam aderir à coisa. Ao contrário, você tem todo um leque de discursos ideológicos diferentes, dirigidos a grupos diferentes, que aderem em função dos interesses específicos do seu grupo. Feminista, gaysista, racialista, etc, etc. Quer dizer, são ideologias diferentes. Não é isso? E, para complicar um pouco mais as coisas, este grupo assimila uma parte do discurso islâmico e apoia, em certos pontos do globo, o avanço do islamismo, ao mesmo tempo em que, numa escala geopolítica, apoia também as iniciativas militares para conter a expansão do poder islâmico. Então, como definir essa imensa complexidade desse esquema de ação com um rótulo ideológico simplório? Então, é por isso que você dizer que o George Soros, por exemplo, é um marxista cultural, falou, esse é absurdo dos absurdos, eu nunca disse isso. Agora, como é que o indivíduo, lendo o que eu escrevi, chegou à conclusão de que eu estava vendo marxismo cultural no George Soros? É muito simples, é porque ele confunde tudo aquilo que é anti-ocidental e anticristão com o marxismo cultural. E como eu disse que o George Soros está fazendo alguma coisa que é anti-ocidental e anticristã, ele já acha que eu disse que o George Soros é um marxista cultural. Muito bem, do ponto de vista mais específico ligado à Escola de Frankfurt, é muito importante você distinguir qual é, vamos dizer, a perspectiva de futuro que orienta as escolhas e as ações de várias pessoas com níveis de consciência completamente diferentes. Se você pega um filósofo, e não há como negar que, pelo menos os fundadores da Escola de Frankfurt eram filósofos no sentido estrito da coisa, quer dizer, tinham algum domínio da técnica filosófica, alguns deles eram homens de uma cultura monumental, que receberam, vamos dizer, melhor que a educação europeia podia lhes dar naquele momento, e que inclusive receberam na juventude uma influência profunda do judaísmo e do cristianismo. Ou seja, conheciam o judaísmo profundamente, conheciam o cristianismo bastante, tá certo? E estavam tentando responder a questões que seriam os de um filósofo judeu ou cristão na mesma época. Quer dizer, eles estavam interessados em coisas que também interessavam, digamos, a um Louis Lavelle ou a um Franz Rosenzweig, para dar um exemplo de um filósofo cristão e de um judeu. Isso quer dizer que o objetivo desses homens não era nenhuma mudança política imediata. Eles não estavam interessados em militância. Ao contrário, um dos compromissos fundamentais da Escola de Frankfurt foi não se meter com o Partido Comunista de maneira alguma, tá certo? Embora pudesse haver alguma colaboração de parte a parte, tá certo? Os membros da Escola de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Leo Löwenthal, todos eles queriam preservar a sua liberdade intelectual, porque eles estavam interessados em questões filosóficas de verdade e não podiam assumir um compromisso de rezar segundo a cartilha de um marxismo vulgar que estava sendo
vamos dizer, disseminado para a Europa inteira, e que era um alimento intelectual para retardados mentais. Eles não podiam se comprometer com isso. E se você comparar, por exemplo, você pega os escritos do Theodor Adorno sobre arte e depois você compara com o Manual de Marxismo-Leninismo do Otto Kuuzinen, que era o texto oficial da União Soviética, então há uma distância que é mais ou menos como se fosse, sei lá, do Roger Scruton para o Paulo Giraldelli, né? A diferença de nível é essa. E quando eu digo que os camaradas eram filósofos de verdade, isso significa que eles estavam interessados nas questões mais profundas e mais difíceis, não só da filosofia no sentido acadêmico, mas da vida humana em geral. E, portanto, isso quer dizer que eles se defrontavam com o problema da morte e do objetivo último da existência. Todos eles se defrontaram com isso, né? Então, não eram militantes bocós, tá certo? Para quem o interesse por essas questões é um luxo burguês. Eles não eram isso de maneira alguma, tá certo? E acontece que eles tinham, de algum modo, o senso da eternidade. No início todos eles tinham, tá certo? Mas, por algum motivo, que é biográfico e deve ser estudado separadamente em cada caso, não tinham a fé no juízo final e na conquista da eternidade. Mas, vamos dizer, o buraco aberto pela fuga da eternidade permaneceu ali. Quer dizer, para onde está indo a humanidade? Né? Tem uma frase de Hegel que calou muito fundo em todos eles, que é: quando examinamos o panorama da história universal, tudo o que vemos são ruínas. Então, eles viam esse imenso amontoado de ruínas e, sinceramente, não acreditavam que nada melhor fosse aparecer para diante, exceto ruínas. E, justamente em função disso, eles achavam que não havia nada positivo ao qual se pudesse aderir. E que a única função deles era continuar exercendo a sua análise crítica, a mais ousada e radical possível, sobre tudo que existisse. Então estavam literalmente realizando o programa, que não foi o da ideologia marxista, mas foi o do Marx jovem, que era a crítica radical de tudo quanto existe. Ora, se você está empenhado na crítica radical de tudo quanto existe, você não está empenhado na construção do socialismo, porque você também não acredita em socialismo. O socialismo é apenas, vamos dizer, uma etapa a mais da grande autodestruição universal. Mas, como eles só viam autodestruição para tudo quanto é lado, eles acreditavam também no preceito de Hegel sobre o trabalho do negativo. Quer dizer, aprofundando a autodestruição, aprofundando a crítica corrosiva, pode ser que surja alguma coisa mais interessante pela frente, ou pelo menos nos livramos, vamos dizer, daquela parte dos horrores que nós já conhecemos e sabemos como funciona. Então, coisas como, por exemplo, quando você lê Herbert Marcuse, e ele fala da libertação do Eros, ele não está vendo isso como uma perspectiva utópica, de que nós destruímos o capitalismo, então libera o Eros de todo mundo, e todo mundo vai cair na gandaia e vai ser uma maravilha. Ele não era um idiota para pensar uma coisa dessa. A liberação do Eros fazia parte do mesmo processo de autodestruição, e ele sabia disso. Mas, de algum modo, eles tinham assumido, vamos dizer também, o lema que foi, vamos dizer, do primeiro jornal onde Marx escrevia, que era Vorwärts, para diante, vamos para frente, vamos aprofundar a destruição e vamos, não sei o que vai dar. Esse é o espírito da escola de Frankfurt, e é evidente que isto dá um reforço muito grande a qualquer movimento político que esteja a fim de destruir alguma coisa. Porém, a liderança e a militância desses movimentos, em geral, acredita realmente
que você realizando esta parte do programa, as coisas vão melhorar para alguém. Por exemplo, se você vê assim, a felicidade, né, apoteótica com que o deputado Jean Willis celebrou aquele primeiro e longo beijo gay numa novela da Globo outro dia, dá a impressão assim que aquilo é um anúncio da felicidade universal. Então, a escola de Frankfurt ajudou a produzir isso? Ajudou de algum modo, só que a escola de Frankfurt não acredita que essa felicidade universal vai chegar. Mas a militância pode acreditar. Então, vai usar elementos que saíram da escola de Frankfurt. Também é preciso ver que naquilo que se chama confusamente marxismo cultural, entra esse espírito corrosivo, negativo e nihilista, na verdade, da escola de Frankfurt, junto com o esquema gramsciano. Quer dizer, Gramsci não é um membro da escola de Frankfurt. Ele nunca teve uma colaboração direta com o pessoal da escola de Frankfurt e, certamente, o objetivo dele era implantar um regime socialista mesmo. Você vê naquelas... algo do espírito utópico, utopicamente esperançoso do movimento socialista, ainda está vivo no Gramsci. Você vê isso naquelas historinhas infantis que ele escrevia para a filha, né, prometendo um mundo onde tudo será mais belo. Então, vamos dizer, ele não participa do estado de espírito analítico corrosivo da escola de Frankfurt. Né? Porém, esse estado de espírito pode ser usado para fins que são os da Revolução Cultural Gramsciana. Também uma coisa que converge com a outra, mas não é a mesma coisa. Tá certo? Por isso é que eu não gosto muito, embora eu mesmo tenha usado esse termo, a gente às vezes, claro, você não pode ter uma clareza terminológica inteirinha pronta de uma vez para todas, a gente vai percebendo as coisas mais aos poucos. Então, no início, quando você está arranhando um assunto, você usa os termos com que a coisa é designada no debate geral. E depois que você os examina. Isto faz parte da natureza da filosofia. Já expliquei para vocês. Isso é lição de Hegel. A dialética avança superando conceitos parciais ou até falsos. Mas você tem que usar os conceitos parciais porque são os únicos que você tem e são aqueles que são usados no debate público. Novamente, eu lembro que só existe uma dialética onde existe uma retórica antes. Então o que é uma retórica? É uma arte da persuasão. É uma maneira de induzir as pessoas a fazer algo que você quer que elas façam. Então, o argumento retórico ele não é verdadeiro nem falso, ele tem que ser persuasivo. Ele pode coincidir com a verdade, pode coincidir com o erro. A retórica não visa enganar as pessoas, mas também não visa lhes dizer a verdade. Então, visa apenas a induzi-las a uma determinada ação. Se não há uma multiplicidade, uma rede de discursos retóricos circulando na sociedade, a mente dialética não tem o que examinar, porque a dialética é a confrontação dos discursos retóricos contraditórios e a sua articulação e comparação em termos mais rigorosos para chegar ao quê? A uma proposta de ação? Não, para chegar a uma aproximação da verdade naquele debate. Então, é claro que todo exame dialético parte de termos usados retoricamente, que mais tarde, no curso do exame, você vai superar e jogar fora. Então você diz, mas antes você usava o marxismo cultural, agora você não usa mais. Mas isso é natural, isso é inevitável no exame filosófico, meu Deus do céu. Se eu não partir de conceitos parciais que estão circulando na discussão pública retórica, eu vou examinar o quê? Não é isso? Então, o dialético ele está perante os discursos retóricos como um juiz está perante os discursos das partes. Quer dizer, você vai ter que partir dos elementos que as partes lhe forneceram, contra ou a favor. É isso que você tem na mão. E no curso do exame você vai superando aquilo e você pode, chegar, a uma aproximação da verdade que confirma um dos lados, desmente os dois, confirma os dois, pode dar qualquer coisa, né? Então, o primeiro problema que eu vejo, né, no conceito de marxismo cultural, embora eu mesmo o tenha usado provisoriamente, é que a perspectiva gramsciana não é a mesma da escola de Frankfurt.
A escola de Frankfurt nada tem de utópico. Eles não acreditam em nada. Né? E quando propõem coisas como, sei lá, revolução sexual, etc., etc., para eles isso tem um caráter experimental. Que pode ser bom, pode ser ruim, tá certo? Mas em última análise só faz parte do processo de autodestruição e da produção de novas ruínas. Ao passo que em Gramsci existe ainda o forte elemento da esperança utópica. E quando se diz então que um sujeito é um marxista cultural, pode ser qualquer dessas duas coisas. Ele pode ser, vamos dizer, um verdadeiro nihilista destrutivo, como Herbert Marcuse, ou pode ser um utopista, tá certo? Como o nosso Jean Willis, que acredita num paraíso gay. Então eu digo, bom, mas evidentemente não é a mesma coisa. Então, o próprio conceito de marxismo cultural não basta para definir ninguém, tá certo? Em termos, vamos dizer, do conteúdo, seja do seu discurso ideológico, seja da lógica real das suas ações. A gente sempre tem que distinguir as duas coisas. Existem sempre dois níveis de discurso. Você tem um discurso puramente ideológico, que é para os militantes, as massas, em geral um discurso de autojustificação, e você tem a lógica interna da ação, que não é um discurso para as multidões, embora não seja necessariamente secreto. Ele é um segundo nível, que é, vamos dizer, a articulação e o planejamento das ações de uma maneira a mais racional possível. Você nota esse contraste, por exemplo, se você examina a propaganda do PT e os discursos dentro do Foro de São Paulo. Não são a mesma coisa, evidentemente, nem poderia ser. Ou os discursos nas assembleias internas do próprio PT. Então, a simples existência desse duplo nível torna inviável você descrever as correntes em luta nos termos da sua, aspas, ideologia. Né? Quer dizer, o discurso ideológico ele já é ambíguo por sua própria natureza e também é necessário levar em consideração esta regra que existe em todos os partidos comunistas desde a fundação do primeiro deles, que é o seguinte: o Partido Comunista sempre tem uma fachada pública e tem um comando clandestino. Quer dizer, o comando é sempre clandestino. Isso é regra geral. Por quê? Porque o partido pode estar na legalidade, tá certo? Mas não se sabe quanto tempo vai durar essa legalidade. Amanhã ou depois pode dar um golpe militar, uma coisa assim, e você está na ilegalidade. Então, se você expuser todos os seus mecanismos, você vai estar totalmente vulnerável. Então, sempre tem que ter uma parte mais reservada, tá certo? E é claro que a ideologia faz parte só da primeira camada, da camada popular. A lógica interna das ações pode ser, vamos dizer, uma coisa tão alucinantemente diferente da ideologia que um ingênuo vendo de fora pode achar até que aquilo é traição. Então, por exemplo, todas essas alianças que o PT fez, né, nós podemos perguntar assim: o PT fez as alianças em público tendo um plano secreto de depois jogar fora os seus aliados e tomar o poder total, ou ao contrário, prometeu à militância que mais tarde ia jogar fora os aliados burgueses, tá certo? Mas por dentro sabia que não ia poder se livrar deles de maneira alguma e queria apenas se consolidar no poder com aliados e tudo, como está até hoje, aliás. Né? As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Ou seja, é a mesma coisa que você dizer, o partido não sabe exatamente o que ele vai poder fazer. Então, para uns ele promete uma coisa, para outros promete a coisa contrária, e ele está fazendo, na verdade, está fazendo as duas. Porque isso é o que o cenário real da ação permite. Então, agora, como, vamos dizer, o papel aceita qualquer coisa e a tela de computador também aceita qualquer coisa, então você tem milhares de bobocas, tá certo? Pessoas, em geral jovens, sem experiência, sem leitura, tá certo? Que se metem a analisar coisas e falam com, vamos dizer, com uma autoridade aparente. Por quê? Porque a coisa mais fácil do mundo é você imitar a linguagem que, para o seu público, parece a linguagem de uma autoridade.
E sobretudo no Brasil, o brasileiro é tremendamente mimético. Não é isso? Então, isso evidentemente cria uma confusão e nos obriga, às vezes, à pior e mais difícil das discussões, que é aquilo que na retórica antiga já chamava-se o genus admirabile. O que é o genus? Veja, tem vários gêneros de discurso retórico e um deles chamava-se genus admirabile por ser o mais difícil, que é o quê? É o discurso feito para um juiz inepto, o juiz que não compreende o que você está dizendo. Então, toda hora eu estou me metendo em discussões desse tipo, que é o genus admirabile, porque eu sou obrigado a me explicar para alguém que não só não está entendendo, como naquele momento, pelo menos, não tem a capacidade de entender. E, evidentemente, quando você faz isso, você cria no seu interlocutor uma irritação, uma raiva. E o indivíduo sente que você o está enganando, porque simplesmente a coisa é mais complexa do que ele tinha imaginado. E, como ele já equacionou tudo em termos de duas ideologias em conflito e me nomeou defensor de uma delas, quando eu começo com a complexidade da coisa, ele só pode achar que eu estou enrolando. Isso já aconteceu 1000 vezes. Tá certo? Mas, esse é, na verdade, o problema, talvez o problema mais sério do Brasil. Quer dizer, é uma camada imensa de pessoas ineptas e que tomaram partido de alguma coisa na qual elas acreditam. E acreditam que o seu interlocutor está fazendo a mesma coisa. Por exemplo, este rapaz que eu estou mencionando, que chama Leandro Dias, ele, para provar que eu disse que o Jorge Soros é marxista cultural, ele cita alguns artigos do Mídia Sem Máscara que dizem que estão nesse sentido, só que não são artigos meus. Por que ele pensa isso? Porque ele acredita que o Mídia Sem Máscara é um jornal como os jornais do Partido Comunista, onde tudo é escrito de acordo com o consenso. Você reúne, o pessoal discute qual é a linha, e daí todo mundo escreve dentro da mesma linha. Ele acha que é assim, mas o fato é o seguinte, os artigos do Mídia Sem Máscara, eu jamais os leio antes de ser publicado. Não tenho a menor ideia do que as pessoas vão escrever ali. Eu simplesmente abri aquilo para dar um espaço para pessoas que não tinham onde expor as suas ideias, quaisquer que fossem. Então, eu falo, bom, no Mídia Sem Máscara, quando você tem uma impressão de pluralismo, não, o pluralismo existe mesmo, ele é real, ele não é uma camuflagem de uma linha secreta que nós estamos defendendo. Tá certo? Mas até essa complexidade já pode parecer excessiva para determinados interlocutores que estão acostumados. Olha, aqui temos nós com a nossa classe proletária, na qual não tem proletário nenhum, e do outro lado tem a classe burguesa, onde também não tem burguês nenhum, e eu defendo essa ideologia, ele defende aquela ideologia. Bom, isso faz parte, evidentemente, da discussão retórico-publicitária vulgar, e não tem absolutamente nada com aquilo que eu estou querendo fazer. Quer dizer, eu estou fazendo um esforço monstro, gastando todos os meus neurônios para ver se eu entendo realmente o que está acontecendo, quem está lutando pelo quê e no que vai dar isso pelos próximos anos. E tentando formar um grupo de pessoas para que se capacitem para fazer esse tipo de análise. Por quê? Se você não tem numa sociedade de 200 milhões de habitantes como o Brasil, se você não tem pelo menos 50 pessoas capazes de fazer essa análise, o país está ferrado. Aquilo vai ser um jogo de cabra cega como está sendo no momento. É isso.